Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma mensagem de vida. Nós vamos ler Atos 9, né? Uma passagem que fala a respeito da conversão de Paulo ou de Saulo, né? Então nós vamos ler esse trechinho aqui. Vamos comigo aqui, ó. Saulo ou Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né, do caminho de Jesus, os discípulos, né, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então, Paulo ele foi um grande perseguidor da igreja. Seguindo ele estrada fora, o que será que aconteceu? Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz, que luz era essa? Do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu queria falar duas coisas bem simples com relação a esse texto. A primeira, né, é que o apóstolo Paulo, na minha opinião, foi a maior consciência dos apóstolos daquela época, né? Ele foi responsável, né, por ser o grande cooperador com Jesus na construção das epístolas do Novo Testamento. A grande maioria das epístolas foram escritas por eles, né? Por Paulo. E ele, você nota a motivação de Paulo aqui, ele respirava ameaças e morte, ele era um homem com ódio no coração, e este homem, né, pedia cartas para prender ali os discípulos. E este homem que pedia cartas para prender os discípulos, ele foi o grande escritor de cartas depois para libertar as pessoas, né, para cooperar com a verdade. Aquele que pedia cartas para prender começou a escrever cartas de liberdade, de libertação do evangelho, né? E aquele que respirava ameaças e morte começou a respirar amor e escrever grandes cartas de amor que hoje estão escritas e disponíveis para nós, né? Essa é a primeira coisa que eu quero deixar, e que esse negócio de dizer que pau que nasce torto morre torto, no evangelho não funciona, né? Nós podemos nos converter e mudar de direção. Conversão é mudança de mente, é mudança de atitude, não é um amestramento, mas é mudar a natureza e mudar de curso, né? É sair de um polo e mudar para o outro e andar de mãos dadas com o nosso Senhor. E a segunda coisa que eu quero dizer, né, é que Paulo, ninguém pregou para ele. Foi o próprio Jesus que se apresenta, a luz do céu brilhou, né? E é a verdadeira luz que vindo do mundo ilumina todo homem. Jesus Cristo que apareceu para ele. Existe hoje, talvez, uma arrogância, né, uma jactância dentre as igrejas evangélicas que acreditam que a única via de comunicação de Deus, né, é através da informação. Que se eu não pregar, Deus não opera. Isso não é verdade, porque ninguém pregou para Paulo, né? Jesus, ele é a palavra que se fez carne, e ele é livre para arriscar os seus preceitos nos corações, aonde ele quiser. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é vento que sopra, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Ele é o Deus de Abraão, segundo a informação, mas ele é o Deus também de Melquisedeque, né? Ele é o Deus também de Cornélio, aonde Cornélio ainda não tinha recebido a informação, né? Cornélio ainda não tinha se convertido, mas as esmolas de Cornélio, né, e a oração de Cornélio, ela subia diante de Deus. Antes, em qualquer nação, Pedro disse, todo aquele que faz o que é justo, isso lhe é aceitável, né? Então, Jesus, ele é livre. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia. Existe uma mensagem empregada na natureza. Então, esse negócio de falar, se eu não for, Deus não vai, não é verdade, né? Deus, ele está operando em todo o mundo. Ele dá sonho para Faraó e ele fala com quem ele quiser. Fala na boca de uma jumenta. Ele é livre, né? Então, quebra-se aqui a jactância de dizer que se a gente não for, Deus não vai. Isso não é verdade, né? No último dia haverá um único dogma, que é o amor, e Deus vai abrir os segredos dos corações dos homens, e vai ser um dia de muito susto, porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino ficarão de fora. Tem muitos apóstolos aí que conheceram a informação,
E tem muitos Gandhis por aí, né? Tem muitas pessoas que não tiveram acesso, que nunca abriram uma Bíblia, que nunca creem em Jesus, mas Jesus creu neles, que nunca creu na palavra, mas a palavra está dentro, impregnada, arriscada no coração dele, porque Jesus é livre para se relacionar com quem ele quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos.